Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandra e hoje eu vim aqui trazer a introdução sobre o tema abordado no livro Transtornos de Aprendizagem, uma abordagem neurobiológica. Bom, o livro aborda aí que o aprendizado ele é processado no sistema nervoso central, o qual o funcionamento pode ser entendido de muitas formas ou níveis, começando pelo nível anatômico ou macroscópico, passando pelo nível microscópico, como a organização dos tecidos, pelo nível histológico das células e as organelas subcelulares, compreendendo os níveis celulares até as organelas bem menores, tais como moléculas que constituem o nível molecular e a bioquímica. Bom, e é importante que haja aí a compreensão dos aspectos anatômicos e as estruturas embrionárias genéticas e fisiológicas do sistema nervoso central, que estão envolvidas no aprendizagem que ocorre sob condições normais, como também sob condições patológicas. O aprendizado e a memória são formados a partir da modificação estrutural do sistema nervoso. Neste evento, forma-se o que a gente denomina de engrama. Bom, esse engrama localiza-se no neurônio ou nos circuitos formados pelas conexões entre os neurônios. Para a gente compreender a natureza das mudanças estruturais do encéfalo no processo de aprendizagem, é preciso conhecer as características bioquímicas e funcionais dos neurônios, das sinapses e dos circuitos formados por eles. Primeiro eu vou falar um pouquinho do tecido nervoso, que ele compreende basicamente dois tipos celulares, os neurônios e as células gliais. O neurônio é a unidade fundamental com a função de receber, processar e enviar informações. A neuróglia, ela compreende células que ocupam os espaços entre os neurônios. Ela tem a função de sustentação, revestimento ou isolamento, modulação de atividade neuronal e também de defesa. Agora eu vou falar do neurônio. Ele se origina no neuroblasto. As características estruturais dos neurônios são semelhantes a outras células e ele se difere apenas pela presença de prolongamentos, que são os dendritos e os axônios. Os neurônios, eles são células altamente excitáveis, ou seja, têm a facilidade de comunicar entre si, né? Ou com outras células efetoras, por meio das modificações do potencial da membrana. E como que ocorre essas modificações dentro da membrana? Através de cargas elétricas. Essas cargas elétricas, elas ocorrem dentro e fora da célula. Na maioria dos neurônios, existem essas três regiões, né, responsáveis por funções especializadas, que é o corpo celular, os dendritos e o axônio, como já tinha falado mais acima. O corpo celular, ele contém o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Um ponto importante sobre o neurônio é que a composição proteica da membrana varia dependendo da região da célula, né? Varia dependendo se ela tá ou no corpo celular, ou no dendrito, ou no axônio. E o axônio é uma estrutura altamente especializada para a transferência de informações entre pontos distantes do sistema nervoso. O comprimento do axônio ele é variável e depende do tipo de neurônio. Os dendritos eles geralmente são curtos, são especializados em receber estímulos, traduzindo-os em alterações do potencial de repouso da membrana, né? Quando ela recebe cargas ali positivas ou negativas, recebe ou perde íons, no caso. Ou seja, o que acontece? Ele faz a interpretação da frequência que foi recebida ali na membrana, né? Que eu acabei de falar. Perda ou ganho de elétrons, de íons, né? O próximo elemento é a fibra nervosa. Ela compreende um axônio que se dirige para a periferia em seus envoltórios de origem glial.
Existem fibras que fazem parte do sistema nervoso central. E a neuróglia? A neuróglia é um conjunto de células de origem ectodérmica com prolongamentos. E dos aspectos fisiológicos do neurônio, né? A gente pode falar que a fisiologia de cada neurônio é determinada pelas propriedades e pelo número de canais em suas membranas. Ele origina sinais e sintetiza macromoléculas. Mas, afinal, o que são esses sinais, né, que eu acabei de falar? Os sinais, eles podem ser chamados de sinapses, né? Sherrington, em 1887, descobriu a sinapse e ele chamou de zona de contato entre membranas, em que uma delas pertence a uma célula nervosa. Existem sinapses entre neurônios apenas e entre neurônios e outros tecidos. Essas sinapses elas podem ser classificadas em elétricas ou químicas. No sistema nervoso, a transmissão sináptica ela é química, tá? E a comunicação entre os elementos em contato depende da reverberação e substâncias químicas. Então, depende dessa movimentação aí. E o que são essas substâncias químicas, né? São os neurotransmissores. Os vários tipos de sinapses são diferenciados pela parte do neurônio que entra em contato com o axônio, né? Aquela que transmite informações. Mas é possível que um dendrito ou mesmo um corpo celular seja o elemento pré-sináptico. As sinapses do sistema nervoso podem ser classificadas em duas características gerais. Essas características, né, levam em consideração sua morfologia e essa diferenciação as caracteriza como pré- e pós-sinápticas. A liberação de neurotransmissores ela é desencadeada pelo potencial de ação do terminal axonal. Aí vai acontecer a passagem de íons ali e o aumento da concentração de cálcio intracelular vai ser o sinal que causa a liberação dos neurotransmissores com a ajuda dessa membrana pré-sináptica, né? E depois eles vão atingir seus receptores específicos na membrana pós-sináptica. Agora, eu vou falar um pouquinho dos neurotransmissores. Existem 3 categorias desses neurotransmissores: os aminoácidos, as aminas e os peptídeos. São classificados conforme a ação que desempenham em neurotransmissores clássicos, candidatos e neuromoduladores. Os neurotransmissores clássicos, eles são substâncias produzidas pelos neurônios encontrados no terminal pré-sinápticos. Os neurotransmissores, eles são formados através de substâncias que atravessam a barreira hematoencefálica, como a glicose e aminoácidos essenciais, além de ácidos graxos e íons também. A dopamina, a noradrenalina e a adrenalina são exemplos de neurotransmissores. E por que é importante saber como o sistema nervoso funciona? Todo esse estudo acerca da bioquímica do cérebro. Para que serve isso, né? Para fins médicos, para o tratamento de doenças, como, por exemplo, a L-Dopa, que são inibidores da descarboxilase, usados na doença de Parkinson, para o tratamento da doença de Parkinson. E também tem os inibidores da MAO, né, que agem como antidepressivos. Para compreendermos os mecanismos celulares envolvidos no processo de aprendizagem, existem 2 teorias: a teoria molecular e a teoria bioquímica.
A bioquímica relaciona a aprendizagem com modificações dos ácidos nucleicos no neurônio. E as teorias sinápticas, né, que é a molecular, explica a aprendizagem por meio de modificações sinápticas, modificações moleculares mesmo, estruturais. Eu vou falar um pouquinho sobre a semiologia psicológica, que é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. É uma ciência que estuda a vida dos signos no seio da vida social. Esses signos são esses sinais que as pessoas dão de sintomas ou transtornos mentais, né, como eu tinha falado, e foi descrito por Charles Morris em 1964, onde ele discrimina 3 campos distintos no interior desse estudo, da semiologia, que é a semântica, sintaxe e pragmática. A semântica é responsável pelo estudo das relações entre os signos e os objetos que a referem. A sintaxe compreende as regras e leis que regem as relações entre vários signos de um sistema. A pragmática é em relação aos signos e seus usuários. A semiologia psicológica na aprendizagem, ela baseia-se na premissa do desenvolvimento psicológico, que se constrói a partir de interações genéticos, biológicos, orgânicos e ambientais. Vou explicar isso aqui agora. Os fatores orgânicos são aqueles que pressupõem um aparato orgânico neurológico íntegro. Isso é mais um fator ali da psicologia, mas dentro do corpo humano. Os fatores biológicos moldam tendências e temperamentais dos indivíduos. Isso compreende mais sobre a psicologia de cada um. Isso não é uma coisa que é transformada pelo ambiente que ele está, mas sim um fator biológico dele mesmo, a genética dele. Os fatores ambientais compreendem um ambiente facilitador representado na etapa inicial da vida, pela vinculação materna ou representante. Esta função de cuidador de bebê, de parâmetro da realidade do bebê. Por exemplo, tem crianças que já dão esses sinais, tipo de transtornos mentais, né, que é o que a semiologia estuda, que são esses sinais da vida que as pessoas, os adultos, as crianças mostram durante a vida até envelhecer, que mostram se essa pessoa tem ou não uma psicopatia, né? Não uma psicopatia, mas uma psicopatologia, perdão. E muitas dessas psicopatologias, elas são vistas, tipo, por esses 3 fatores, que são os orgânicos, biológicos e ambientais. Muitas vezes são descritos, né, por professores que veem isso dentro da sala de aula, algum aluno que está dando um sinal de algum transtorno e de algum déficit de atenção, que também é um transtorno. Então, a partir desses fatores, se instala a capacidade de aprender. E com isso, a gente pode concluir que algumas patologias neurológicas também pode ser diagnosticada por meio da semiologia psicopatológica. Ela estuda esses transtornos mentais, embora seja relacionada à linguística. A semiologia geral engloba também os signos, os gestos, as atitudes não verbais. O signo é um sinal, e esse elemento central da semiologia. Bom, para falar aqui um pouco sobre a correlação entre a inteligência e a genética, que é um tópico um tanto mal entendido nos círculos mais leigos, eu gostaria primeiro de abrir que, sim, diferentes transtornos e condições genéticas ou não podem ter um impacto no aprendizado. Todo mundo que já ouviu alguma história, ou pelo menos já sabe que uma pessoa com uma síndrome de Down, por exemplo, pode muito provavelmente não ter um aprendizado muito semelhante às pessoas que não possuem essa síndrome, assim como outros transtornos e outras condições cromossômicas, monogênicas, ambientais ou até mesmo por trauma não vão ter.
É, obviamente, cada uma das condições vai ter um impacto diferente no aprendizado ou até mesmo na vida da pessoa inteiramente. Por exemplo, tem é, algumas condições genéticas que deixam uma pessoa completamente incapaz de ter uma vida normal sem a ajuda de ninguém. Mas voltando um pouco para o passado, é de se esperar que durante a história humana houveram várias pessoas que tiveram deficiências, traumas, condições, síndromes, etc. E nos registros históricos a gente vê que no passado as pessoas não eram muito bem tratadas. Eu sei que não é exatamente aqui o tópico, mas na Grécia Antiga, os mudos eram tratados como animais, porque, segundo a filosofia da época, o que tornava o ser humano humano era a fala. Ou seja, alguém incapaz de falar não era ser humano. Isso vai, não, hoje em dia a gente já sabe que isso não é verdade, mas era na época. Na Idade Média, onde tudo se explicava com um viés religioso, síndromes e outros eram vistos como obras de demônios que estavam possuindo aquele corpo para, sei lá, causar problemas na Terra. E essa visão perdurou por um bom tempo. Foi só no começo do século XX, quer dizer, XIX, perdão, que a igreja começou a perder força com isso e na comunidade, digamos, mainstream, essas visões começaram a cair. Só que, durante esse mesmo século, pseudociências com base no formato do crânio, por exemplo, a frenologia, eram usadas para explicar déficits e qualidades de um indivíduo. Por exemplo, tem até uma frase em inglês, o well-rounded, que traduzindo porcamente ficaria bem arredondado, quer dizer que aquela pessoa tem um crânio arredondado perfeitamente e por isso ela seria mais desejável, mais inteligente. Porque o que a frenologia pregava era que, de acordo com quais áreas do cérebro você exercitava, aquelas áreas do cérebro causavam deformações no crânio que indicariam qual que era é, não necessariamente só inteligência, mas quais eram os atributos mentais daquela pessoa. Pouco depois dessas pseudociências surgirem, elas acabaram caindo por terra, ainda bem. Só que no começo do século XX, com o conhecimento da genética começando a espalhar, também começaram a surgir pseudociências em cima disso. Por exemplo, o movimento eugenista, que essencialmente sugeria que todos aqueles que possuem características indesejáveis, por exemplo, aquele que nasceu com alguma condição, uma deformidade genética, eles não são desejáveis para continuar reproduzindo. Então, o que a eugenia dizia era que esses indivíduos deviam ser exterminados, esterilizados, o que fosse, porque eles eram um detrimento para a sociedade. E essa ideia teve seu auge na Alemanha nazista, com o Holocausto. Mas depois que esse movimento começou a morrer com o final da Segunda Guerra Mundial, muitas pesquisas correlacionando genética e educação e aprendizado e inteligência, por exemplo, eles começaram a ser um pouco evitados por causa do trauma histórico da eugenia, pode-se dizer. Bom, como eu mencionei antes, sim, existem correlações da inteligência com a genética. Assim, uma prova disso, inclusive, é que nós, como espécie, temos uma inteligência mais elevada que as outras espécies animais, embora algumas pessoas façam sua missão de vida tentar provar que a gente está errado nisso. No geral, as condições que causam alterações no aprendizado, por exemplo, as síndromes que foram mencionadas antes, não exatamente são correlacionadas com algum gene do aprendizado, como mencionado antes,
essas deficiências podem ser sindrômicas, podem ser monogênicas e não necessariamente elas estão em essa parte do DNA que é responsável pela inteligência, então essa é nessa parte que a síndrome, que a condição, etc, está. Não se pode afirmar isso. Oi, pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Eu trago esse vídeo para dar continuidade à apresentação do seminário de Neurociência Cognitiva, cujo tema é transtornos da aprendizagem. Agora a gente vai entrar no capítulo 5 e vamos abordar o tema de semiologia neuropediátrica. Para dar uma contextualizada, semiologia é a área da medicina que estuda os sintomas e sinais decorrentes de determinada doença. Nesse caso, a semiologia neuropediátrica aborda os sinais e sintomas apresentados por crianças com algum transtorno neurológico. O autor do livro se refere ao diagnóstico em neuropediatria como um processo artesanal, isso porque ele não ocorre de acordo com marcadores biológicos. Ele ocorre dependendo da experiência do neuropediatra e das informações coletadas através de uma anamnese. Quanto mais completa for, melhor. O autor cita Rebolo, que aplica a seguinte frase: aprendizagem é um processo que se cumpre no sistema nervoso central, em que se produzem modificações mais ou menos permanentes, que se traduzem por uma modificação funcional ou conductual que permite uma melhor adaptação do indivíduo ao seu meio. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu, Marcela, estou em uma trilha e nisso eu sinto o aroma de uma flor. Se eu já conhecia, se eu já tive contato com esse aroma antes, o meu sistema nervoso central vai desencadear uma memória. Mas se a situação for contrária, se eu nunca tive contato com esse aroma antes, será desencadeado uma mudança. Essa mudança, na perspectiva da neuropediatria, é o que significa aprendizado. Então, se a gente observar por esse lado, o aprendizado não acontece somente quando iniciamos nossa vida escolar. Ele acontece muito antes, de acordo com a nossa interação com o ambiente em que estamos. E isso desde que nascemos. Agora eu vou abordar um pouco sobre os aspectos que compõem a semiologia neuropediátrica, a começar pela anamnese, que nada mais é do que uma coleta de dados, que pode acontecer e normalmente acontece através de um questionário, que pode ser respondido tanto pelo paciente quanto pelos responsáveis familiares. Como a gente está tratando de neuropediatria, normalmente é respondido pelos familiares, por se tratar de crianças, às vezes são muito pequenas e não sabem muito bem como expressar. Mas toda informação é relevante, toda informação deve ser considerada. É um aspecto muito importante o preparo do neuropediatra, porque eles têm que saber como e por que fazer certas perguntas. E ele também deve estar preparado a diversas situações que podem acontecer principalmente na primeira consulta. Os exames físicos são feitos através de um conjunto de técnicas que promovem uma avaliação do paciente, ressaltando vários aspectos da saúde do mesmo. A gente tem alguns exames que apontam alterações na forma de se expressar, que são os exames de linguagem, exames que apontam alterações no sistema nervoso periférico ou sistema nervoso central, que são os chamados exames de atitude. Tem os exames fáceis, que apontam alterações nas expressões faciais. Tem os exames de equilíbrio, de trofismo, avaliação do tono muscular, motricidade voluntária e motricidade reflexa.
Já os exames neurológicos são avaliações clínicas que têm como função identificar e dimensionar transtornos neurológicos. E como a gente está se tratando de neuropediatria, estamos falando de crianças, então esses exames têm que estar muito bem separados e muito bem adaptados de acordo com cada faixa etária. Aqui finalizo minha parte, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Bom, então, a psicopedagogia, ela é um ramo interdisciplinar que vai atuar como um suporte ali para a educação propriamente dita. E aí ela vai utilizar abordagens de várias áreas, como, por exemplo, a psicologia, vai ter uma importância ali em diagnósticos ou tratamentos, assim como em teorias da biologia, medicina, algumas áreas da nutrição, fisioterapia e afins, já que o indivíduo ele é um conjunto, né? E qualquer alteração, seja ela biológica ou de alguma outra vertente, pode interferir no processo da aprendizagem. E aí, a psicopedagogia, ela vai estudar esses processos de aprendizagem, interferindo para que o indivíduo consiga desenvolver todo o seu potencial cognitivo. Então, como o primeiro contato que a gente tem, né, o ser humano tem com o conhecimento, é o da aprendizagem da linguagem, né, é aprender a falar, é aprender a se comunicar, né, de uma forma geral, a psicopedagogia, ela está intimamente ligada com a linguística. Só que a gente não utiliza só a comunicação verbal, seja oral ou escrita, como comunicação. A gente tem uma comunicação através de sinais, de gestos, de expressões, né? Tem a linguagem corporal, por exemplo, uma postura pode comunicar alguma coisa. E aí, aí entra, né, também a semiologia, que é como se fosse essa compreensão, esse estudo dessas formas de comunicação. E uma análise psicopedagógica, né, a semiologia psicopedagógica, é importante para que se possa trabalhar de uma forma mais ali, significativa com as dificuldades do aluno, para que possa entender qual que é a dificuldade ali do indivíduo. E essa análise, muitas vezes, parte de um conjunto, né, com diversos profissionais. Com o psicopedagogo, pode ser feita uma entrevista de anamnese, e isso é sempre acompanhado com pais ou responsáveis, né? Nunca é só com a criança, só com o aluno. E aí é feita uma entrevista, mas também é analisado outros fatores, como, por exemplo, materiais, né, da escola, né? Fichas, provas, caderno, desde o início ali da vida escolar do aluno. E aí ali vai ser analisado a letra, por exemplo, a organização, um trabalho, um desenho e afins, né? Tudo ali vai ser analisado. E isso a gente tem uma primeira avaliação. E aí pode ser passado para outro profissional, né? Uma segunda análise, ou entrar em contato com a escola, ou devolver esse resultado para algum outro profissional que tenha pedido isso. E tudo isso é sempre acompanhado com os responsáveis, sempre participando ali, porque eles também vão ter participação nessa significação aí desse aprendizado para o indivíduo. E aí, na literatura, a gente vai ter vários termos que são utilizados ainda, né? Como, por exemplo, distúrbios, problemas, dificuldades, transtornos, né? A gente tem todos esses termos, mas normalmente cada termo é designado para um fator diferente.
Por exemplo, se eu falar um transtorno, pode ser que não é a mesma coisa do que eu falar assim, um distúrbio, não sei. Enfim, determinados assim para coisas diferentes. E aí também o profissional, dependendo da demanda que chega para ele pode utilizar de instrumentos, de ferramentas como testes de inteligência, de acordo com a idade ali da criança, por exemplo, antes da alfabetização, ou depois da alfabetização, ou testes de escrita, leitura, ou no caso de psicólogos, assim, os testes projetivos. Bom, e aí a gente entra, né, são essas, assim, todo esse conjunto interdisciplinar que a gente consegue ter um diagnóstico, digamos assim, de dificuldades para aprendizagem. E aí a definição de dificuldades de aprendizagem para aprendizagem, ela parte de diferentes perspectivas. Uma perspectiva mais orgânica e biológica, a gente tem uma definição, né, de que uma dificuldade para aprendizagem é como se fosse uma desordem neurológica, partindo que a gente já sabe, né, que a aprendizagem acontece ali no sistema nervoso central, como se essa desordem neurológica fosse interferir na recepção ou expressão de alguma informação, se manifestando através da dificuldade na leitura, né, da dificuldade motora, enfim, escrita também. E aí tem uma perspectiva psicológica, né, que a dificuldade de aprendizagem é quando o resultado do aluno, em um teste específico ali, né, é inferior à média do nível do nível escolar dele, do nível para que padrão ali, né, tipo, outros níveis. E tem também diversas outras perspectivas, né? Um olhar mais social, eu diria que essas dificuldades para aprendizagem se daria pelo ambiente que ele se encontra, pela falta de estímulos, talvez até mesmo por falta de recurso. Então, a gente tem todas essas perspectivas. E essas dificuldades, né, pode chegar em um momento que pode se tornar um fator de risco, porque se a pessoa não aprende, ela vai ter problemas para viver em sociedade. Se um aluno está ali na escola e ele não está aprendendo, ele pode desenvolver um sentimento de inferioridade, né? Ele pode ter uma rejeição ali pelos demais, os demais alunos. Então, é isso que acaba prejudicando a vida da pessoa. Se ela não aprende, né, ela vai ter alguns problemas durante o decorrer da vida. E aí, só que assim, se a dificuldade de aprendizagem, ela é reconhecida, ela é diagnosticada e é trabalhada em cima dela de uma forma que, da sua maneira, no seu tempo, o aluno ele vai conseguir aprender, essa dificuldade acaba não se tornando um fator de risco, não se tornando um empecilho para ele ter uma vida, digamos assim, normal, né? Então, é praticamente isso. Então, quanto mais você estimula, trabalha com aquilo, mais fácil é lidar, e quanto mais você ignora, é como se isso piorasse, né? E aí, é isso. Tem que dar as referências, que foi o livro que a gente usou.